Circuito CBN, com Gustavo Frison. Olá, bom dia! Hoje, sábado, 31 de março de 2018, são exatamente 9 horas e 35 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos aqui a revista de variedades da CBN Campinas, que a cada semana traz diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todos já sabem, é muito fácil, basta então procurar pela nossa página oficial no Facebook. Procura lá, Programa Circuito CBN, aí você pode nos enviar a sua pergunta, opinião, enfim. É o contato mais rápido e direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 150, eu disse, edição de número 150 aqui do Circuito CBN, já está entrando no ar. E o Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será Paulo de Tarso, arquiteto, designer gráfico e doutorando pela Unicamp, que vem nos falar sobre a indústria 4.0, nos explicar que conceito é esse e que de forma já está impactando a indústria, os empregos e nosso estilo de vida, qual o tamanho dessa transformação digital e muito mais. Ainda teremos a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias, no ar, ao vivo para mais de 50 cidades do interior paulista, através da Rádio CBN Campinas, Circuito CBN. E o nosso convidado de hoje já chegou, está aqui no estúdio conosco. O final de semana é prolongado, mas ele está aqui. Paulo de Tarso, arquiteto, doutorando pela Unicamp. Muito bom dia, parabéns pelo seu aniversário, justo hoje, aniversário dele, nos recebendo aqui no programa, muito legal. E obrigado pela presença, Paulo. Eu que agradeço, Gustavo, e um bom dia aos seus ouvintes. A todos nós. Vamos falar de um assunto que está nos pegando, não temos como escapar. Se analisarmos, Paulo, a história, nós vemos que o mundo passou por diversos tipos de revoluções até chegarmos aos dias de hoje. Para começarmos, então, eu queria saber o quê? Eu gostaria de entender melhor que revoluções foram essas que aconteceram e que nos trouxeram até os dias de hoje. Bom, a revolução, em princípio, significa revolver do latim, transformar. Sim. Talvez a primeira grande revolução que tenha ocorreu há 80 mil anos atrás com o Homo sapiens. Ele adquiriu a habilidade de falar e de entender linguagem. Essa é a primeira, talvez, grande. Depois, há 10 mil anos atrás, nós vamos ter a revolução da agricultura, que transformou fundamentalmente a história da humanidade. E aí vão ocorrer inúmeras transformações, mas academicamente se convencionou classificar pelo menos 3 grandes revoluções. A primeira, a Revolução Industrial, que se dá entre 1750 e 1850, é a primeira revolução baseada na máquina a vapor, que impactou de forma muito grande a Europa e levou 100 e poucos anos para se firmar. Que veio realmente como título de revolução, né? A primeira a ser conhecida como Revolução Industrial. Por quê? Porque implicou nas construções de máquinas a serem utilizadas numa coisa que começou a se chamar indústria. Aqui é interessante a gente notar que indústria é uma palavra também latina e ela, na verdade, não significa fábrica. Ela significa engenho, Sim. Capacidade de transformação. Então, a indústria é uma empresa, é um engenho humano que processa produtos e transforma produtos para a utilização humana. A primeira revolução industrial, ela foi calcada inicialmente nas máquinas a vapor e voltada quase que exclusivamente para a produção de tecidos e de componentes para essas mesmas indústrias. Então essa é a primeira revolução. E demorou quantos anos? Ela demorou aproximadamente 120 anos para se espalhar pela Europa inteira. Ela foi uma revolução que foi ocorrendo aos poucos. E já havia uma briga na época, porque diziam que ia diminuir os empregos. Exatamente. Então é uma briga eterna, né? Qual foi o processo que ela teve? Ela começou também
produzindo implementos agrícolas. Esses implementos agrícolas tiraram as pessoas do campo e jogaram na cidade. Essas pessoas na cidade acabaram por se formar uma reserva de mão de obra para utilização na indústria. Sim. E essas pessoas começaram a trabalhar 15, 16, 20, 23 horas por dia. Crianças trabalhavam e morriam dentro das fábricas. Então, foi um processo, como sempre, toda a revolução ela é um processo que tem dois caminhos. Um caminho construtivo, onde ela aumenta e melhora as condições humanas, e, por outro lado, ela traz consigo, na sua própria essência, a destruição de coisas ao lado dela e que eram, por exemplo, os artesãos. Os artesãos praticamente desapareceram. É por isso que é uma revolução, né? É por isso que é uma revolução. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira. A segunda foi no final já do século XVIII, perdão, do século XIX, com os motores elétricos. Então, os motores elétricos, por volta aí de 1880, começaram a ter um impacto muito grande dentro da indústria, porque eles promoveram uma substituição dessas máquinas a vapor, que eram, por si só, mais lentas, né? E os motores elétricos tinham uma produtividade muito maior. Então, essa revolução durou do final do século XIX até o meados do século XX e veio transformando toda a sociedade, toda a capacidade nossa de produção em massa. A terceira revolução... E durou quanto tempo? Ela durou 50... Quer dizer, na já verdade... bem menos, né? Na verdade, a sua implementação durou 50 anos, Sim. né? A partir daí, hoje, tudo está eletrificado, claro. É uma revolução que continua. Mas já demorou menos da metade da anterior, menos né? da metade da outra. A terceira revolução, que se chama a Revolução Digital, que é a revolução dos computadores, que se inicia na década de 1960, com os chamados mainframes, os grandes computadores. 10 anos depois, começam os computadores pessoais, na década de 70, 80, a internet nos anos 90, e de lá para cá nós sofremos uma velocidade avassaladora dessas transformações. O que seria a quarta revolução industrial é a junção de tudo isso agora ao mesmo tempo. É onde nós estamos. Aliás, que revolução nós estamos vivendo agora? Qual que é a origem da indústria 4.0, que é o assunto de hoje, e o seu conceito? Então, a ideia de indústria 4.0 surgiu na Alemanha por volta de 2011, onde o termo foi cunhado, e ela significa o quê? Ela significa a junção de elementos virtuais e físicos através de sensores, computadores, internet de alta velocidade, big data, nanotecnologia, todos esses componentes modernos de conhecimento que juntos produzem aquilo que se chama a indústria 4.0, que é a fábrica 4.0. Só que, assim como a palavra indústria não significa fábrica, significa engenho, esse engenho é possível de se expandir para todos os setores, né? Então, por exemplo, o celular que nós utilizamos, ele é um produto da indústria 4.0. Por quê? Porque ele permite localizar você aonde você está, você se localizar aonde você está no mundo, você estabelecer contato com o mundo inteiro de forma dinâmica, automática e momentânea, ou seja, instantânea. Então, a indústria 4.0 vai juntar tudo isso e vai produzir fábricas mais eficientes, produtos melhores e mais customizáveis, para uma integração total de todos os setores do conhecimento. Nunca houve uma revolução dessa natureza, dessa extensão, dessa velocidade e desse impacto. A velocidade, o impacto, por quê? Porque ela está impactando todos os setores, inclusive a vida particular de cada um. A velocidade, porque ela ocorre em tempo real. Ela está ocorrendo
nesse momento. Nesse momento estão surgindo indústrias, empresas, pessoas que estão desenvolvendo produtos e serviços que nem nós estamos conseguindo imaginar. Porque além da indústria, enfim, diretamente, também serviços estão sendo impactados, porque a forma de você consumir serviços também mudou, né? Vai mudar e está mudando radicalmente. Então, perceba que hoje a compra pela internet, e é o caso que a gente estava conversando há um pouquinho de tempo atrás, por exemplo, na China hoje, grande parte dos negócios são feitos via celular. Então, uma coisa que no Brasil hoje está acontecendo, que você tem 150 shoppings construídos, deve haver um universo de aproximadamente 2.000 e poucos shoppings, eu não tenho certeza desse número, mas é um número enorme. Quase toda pequena cidade tem o seu pequeno shopping. Existem 150 em construção. Em construção. O que vai acontecer com esses shoppings? Provavelmente vão virar centros culturais, vão virar qualquer outra coisa, porque 90% das compras serão feitas, ou 95% das compras serão feitas via celular. Por que você vai gastar gasolina, se deslocar para ir a um lugar para comprar uma camisa que você pode comprar pela internet por 1/3 do preço? Os preços sofrerão impacto porque eles não dependerão mais da logística da fabricação, depósito, loja, consumidor. Eles virão da fábrica ao consumidor direto. E isso tem um impacto total em termos de custo de logística e custo de produto. E isso vai impactar também o nosso estilo de vida, por consequência. Aliás, já está impactando, né? Já está. Para pensar, mudamos muito. Sim. Você hoje, por exemplo, eu estou vendo que você tem relógio, mas eu não tenho relógio. Poucas pessoas, a indústria do relógio... Porque você tem Falam que é um aparelho de telefone, mas não é mais, né? É um smartphone. Ele é o que se chama smartphone. Do mesmo jeito, quer dizer, esse smart, que significa inteligência, mais do que nunca vai ser valorizado. Nós não vamos ter somente fábricas inteligentes. Nós estamos buscando cidades inteligentes. Nós estamos buscando casas inteligentes. Para que a nossa vida, na verdade, fique melhor. Nós buscamos, no fundo, a gente busca algo chamado conforto, né? Você quer trabalhar com conforto, você quer morar com conforto, você quer ter lazer com conforto. Tudo isso é produzido pela tecnologia e ela está alterando as formas como nós vivemos. Para você ter uma ideia, existe um relógio hoje que ele controla a forma como você dorme. Ele é capaz de te informar no dia seguinte que você não dormiu bem, que você... Se roncou a vida? Se você roncou, qual é o volume do ronco, quais providências você deveria tomar. Então, são produtos e serviços que estão surgindo. Por exemplo, existe uma bacia sanitária no Japão que analisa o que entra... A qualidade do produto. A qualidade do produto, mas ela essencialmente está ligado à sua área médica. Então, ele pode informar a partir, por exemplo, da sua urina, que você está com uma dose de glicose maior do que o normal. O seu médico vai entrar automaticamente em contato. Isso não é ficção científica. Eu vi Paulo Girardi passando aqui, pode inclusive teor alcoólico, acho que também pode, né? Pode avisar, né? Isso com certeza ele vai avisar. Isso com certeza ele vai avisar. Assim como avisa outras coisas. Claro. Você tem hoje peças que você conecta ao seu celular e ele mede a dosagem alcoólica. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Hoje conosco Paulo de Tarso, ele é arquiteto, professor e doutorando da Unicamp. Estamos falando sobre a indústria 4.0. Muito legal o assunto. Fiquem ligados agora 9h48, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Todas as segundas, dentro do CBN Total, você ouve o quadro CBN Geração Y, uma iniciativa da CBN Campinas para auxiliar você com informações sobre sexualidade, mercado de trabalho, profissões, relações familiares e todo o universo jovem. Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, de volta, 9h49, ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Este é o programa Circuito CBN. Hoje recebemos quem? Paulo de Tarso, arquiteto, professor e doutorando da Unicamp. Faz aniversário hoje, grande aniversariante. Estamos falando sobre o quê? Sobre a indústria 4.0. Explicamos o seu conceito, as transformações que estão ocorrendo. Paulo, vou fazer uma pergunta meio ridícula até, mas... O Brasil está preparado para a indústria 4.0. O Brasil é um país preparado, você sabe, né? Haja vista as notícias que nós temos aí. Ele está preparado para encarar a indústria 4.0 e a qualidade da nossa educação é o principal entrave, não? Olha, eu diria um peremptório e grande não. Não está preparado. Um não bem grandão, bem né? grande, um não bem grande não está preparado. E o que mais me preocupa não é só o fato de não estar preparado. Eu vejo poucas iniciativas nesse setor. No caso da Alemanha, para você ter uma ideia, ele é um dos pontos estratégicos do governo, ou seja, faz parte da estratégia do governo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê a Petrobras como um elemento estratégico do governo, né? Só que isso me lembra uma frase de um ministro da OPEP nos anos 70, que ele dizia o seguinte: nós precisamos nos lembrar... A cabeça é a mesma, né? É a mesma. Nós precisamos nos lembrar que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Então, o que acontece? As eras terminam... Isso na década de 70. Ele estava preocupado com o quê? O petróleo é um combustível fóssil, ele tem data para terminar. O que acontece no Brasil é que nós estamos nos apoiando numa indústria cuja falência deverá ocorrer nos próximos anos, sem que se invista necessariamente em altas tecnologias, em implementação de startups e, fundamentalmente, numa coisa que eu, há alguns anos atrás, já disse e continuo pensando, que o Brasil precisa de 3 revoluções: educação, educação e educação. Com essas 3, nós poderíamos mudar o país em décadas, mas rápido, décadas. Mas quando se fala rápido, se fala em décadas. Porque precisamos de uma nova geração, né? Nós precisamos de uma nova geração, aquilo que nós estávamos conversando anteriormente, né? Quem tem que ter auxílio moradia é professor, não é juiz. Que é o responsável pela qualidade da educação. O professor é o único cara que está olhando o futuro. O aluno é uma promessa de futuro. O professor é uma certeza de futuro, é muito diferente. Sim. Então, eu vejo a profissão de professor não como uma profissão, eu vejo como uma missão. Eu não sou religioso, eu não tenho crença. Mas eu acho que nós somos movidos por crenças. Então, se eu acredito na educação, eu tenho que acreditar fundamentalmente no professor. Esse é o único cara que pode fazer, ou a professora, são as únicas pessoas que podem dirigir o destino de uma nação ao seu melhor caminho, a educação. A indústria 4.0... eu tenho um filósofo do qual eu gosto muito, chamado Paul Virilio. Ele é um francês, é um arquiteto francês, que ele diz o seguinte, que quando inventaram o avião, no mesmo momento inventaram o desastre do avião. Quando inventaram o trem, inventaram no mesmo momento o desastre do trem. E a filosofia dele é de que nós estamos nos caminhando para o desastre máximo, que é a destruição de tudo, porque toda destruição está embutida na construção dessas coisas aqui. O Brasil, que é um país curioso, ele é um país que vive da destruição, mas nós destruímos tudo que nós temos. Nós destruímos o talento, nós destruímos as casas que nós temos. Então, por exemplo, a Avenida Júlio de Mesquita tinha os mais belos exemplos de arte déco. Sim. Possivelmente do Brasil. Foram todas destruídas. Num final de semana, numa esquina, some tudo. Some tudo. É impressionante. E é o seguinte, é um país sem memória. E um país sem memória equivale a um país sem futuro. Se você não lembra do passado, você não vive o presente e não é capaz de construir o futuro. Então, eu acho que a educação é fundamental, porque a indústria 4.0, no seu cerne, também possui a destruição
para aqueles que não estão preparados para isso. E não existe uma forma milagrosa de você escapar disso. Somente a educação pode trazer as possibilidades de nós enfrentarmos com tecnologia, com conhecimento, o futuro que está vindo. Mas isso vai demorar décadas, se for rápido. Se começar isso, a trabalhar agora nisso. Se começar a trabalhar ontem. Agora, o político brasileiro, o vereador, o deputado, o senador, eles estão preocupados se vão ser eleitos, se vão... Não é esse. Se vão continuar com o foro privilegiado? Exatamente. O professor é que deveria ter o foro privilegiado. Esse cara é que merece a proteção. A universidade brasileira precisa de renda. Por quê? Porque o conhecimento é produzido lá. Sim. É na universidade que se gesta o futuro de qualquer país. E nós não estamos investindo na educação, não estamos investindo na universidade, não estamos investindo em nada. Só que é o seguinte, essas tecnologias, elas são disruptivas. Elas destroem, elas moem aquilo que se interpõe a elas. E não existe nada mais mole e frágil do que a falta de estrutura para isso. O Brasil não consegue entrar na era de uma tecnologia de velocidade de internet, quer dizer, nós não temos infraestrutura para isso. Que é o básico, né? Que é o básico, quer dizer, qualquer país do mundo tem velocidades melhores do que a nossa, é um serviço de má qualidade. Hoje conosco, Paulo de Tarso, ele é arquiteto e doutorando pela Unicamp e também professor, aqui nos dando uma aula sobre a indústria 4.0, que já nos alcançou a todos e não tem como escapar. O futuro é agora. Vamos aproveitar que hoje nós estamos num final de semana prolongado, hoje é sábado, enfim. Temos o quê? A nossa agenda com dicas legais, anotem aí, ó. Se liga! 60, década de arromba, Teatro Iguatemi Campinas. Esse grande musical estrelado pela cantora Vanderleia, a eterna ternurinha da Jovem Guarda, fica em cartaz na cidade até o dia 1º de abril, fazendo um passeio pela década de 1960, retratando fatos e acontecimentos históricos por meio de vídeos, fotos e depoimentos em uma superprodução. Informações: teatroiguatemicampinas.com.br. Demi Lovato, Allianz Parque, São Paulo. A cantora, atriz e compositora, que é um dos grandes sucessos da música pop mundial, desembarca na capital paulista dia 15 de abril, com a turnê Tell Me You Love Me, trazendo na bagagem seus grandes sucessos. Já anota aí, informações mediorama.com.br. E para curtir informações e novidades sobre tudo o que rola de melhor em Campinas e região, é muito fácil. Basta pintar no portal que é a cara da cidade. Anota aí, gustavofrison.com.br. Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN. Espero que você tenha curtido o programa de hoje, que recebemos quem? O aniversariante Paulo de Tarso, arquiteto, doutorando e professor da Unicamp, falando sobre a indústria 4.0, mas antes de encerrarmos, claro, não o faríamos sem antes cumprimentarmos alguns dos aniversariantes desta semana. Começamos, claro, com o nosso convidado, Paulo de Tarso está aqui conosco, parabéns a ele. Também Matheus Frison, meu primo, grande abraço, parabéns. Doutora Silvia Brandalize, lá do Centro Infantil Boldrin, também fez aniversário, beijo para ela. Léa Rodrigues, do Clube Regatas, beijo para você também. Rogério Otsubo, Oliveira Andrade faz aniversário, parabéns a ele também. A Mauri Simões, grande fotógrafo também, parabéns. Paulo Escôforo, Valéria Monteiro, parabéns a ela também, fez aniversário. José de Sordi, Pedro Scanferla, Gustavo Pinheiro, lá da Educadora, Marcelo Mazariol e Rafael Pio, aqui da CBN. São alguns dos aniversariantes desta semana e não se esqueçam que daqui a pouco, a partir das 2h15 da tarde e também amanhã, domingão, às 8 da manhã, portanto, em dose dupla, vai ao ar a edição 1061 do programa Circuito Fechado, lá pela TVB Record TV. Estão todos convidados a curtir o quê? O evento de abertura da exposição Castelo Rá-Tim-Bum, um grande sucesso em todo o Brasil, que está em cartaz aqui no Iguatemi Campinas. Uma dica muito legal para vocês. Agradecimento, claro, aos nossos parceiros
Luiz Fernando Savian, Bruno Costa, Gilson Gomes Oliveira e Giovanni Madalone, que são algumas das pessoas que apostam no nosso trabalho na TV e também aqui no rádio. Obrigado a todos. Lembrando que quem quiser curtir qualquer edição aqui do Circuito CBN é muito fácil, basta procurar pela nossa página oficial no Facebook. Procura lá, programa Circuito CBN, todas as edições disponíveis, inclusive essa a partir de segunda-feira. Obrigado a todos. Valmir Bortoleto, que ninguém não fala quando faz aniversário, mas eu tenho certeza que ele é de Áries, que ele é ariano, é nesses dias aqui. Então, parabéns, Valmir Bortoleto também. Paulo de Tarso, para encerrar então aqui, o aniversariante, como que nós devemos nos preparar, além de nos matar, porque eu fico assustado com tudo isso, como é que nós devemos nos preparar para encararmos esses novos tempos, aí que inclusive já estamos vivendo, né? Não, nós já estamos vivendo já há algum tempo. Eu acho que é um livro muito interessante do Klaus Schwab, chamado A Quarta Revolução Industrial. O Klaus, ele é um engenheiro e ele é o criador do Fórum Mundial de Davos, que ocorre todo ano, onde eles se juntam para pensar e refletir sobre o futuro. E a partir das reflexões desse livro, que eu já montei palestras sobre a indústria 4.0. Baseado nesse mesmo assunto. Baseado nesse mesmo assunto. O que eu tenho falado é o seguinte: toda indústria, toda prefeitura precisa ter um departamento de inovação, estudando o que está acontecendo no mundo hoje para implementar dentro do seu espaço para que o futuro seja menos difícil. Então, já anotem aí. Eu vou inclusive postar uma foto do livro no Stories meu lá no Instagram, então depois você dá uma olhada, mas se chama A Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab. É isso. É isso. Certo? O Paulo sempre que vem aqui nos dá uma aula, cada hora de um assunto diferente. Até do inferno ele já falou aqui. Aliás, temos que retomar esse assunto. Porque o Papa essa semana decretou... na verdade não foi ele que falou, na verdade é um ateu que fez uma entrevista com ele e deu um depoimento dizendo que ele teria dito que o inferno não existe e que as pessoas simplesmente desapareceriam. Essa não é uma tese herética do Papa Francisco, é uma das teses pertinentes à Igreja Católica. Mas esse é um assunto para um próximo programa. Semana que vem estaremos de volta, sabadão, a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, com mais uma edição aqui do Circuito CBN. Espero por vocês. Até lá! Tchau! Circuito CBN, com Gustavo Frison.